sou o professor Sumaré e a aula de hoje vai ser sobre formação da Terra. Vamos falar da crosta terrestre. O assunto de hoje é parte de um conjunto de aulas onde a gente vai estudar relevo, que é um assunto bastante cobrado nos vestibulares. Dá uma olhada nessa tabela aí, você vai ver que em todos os vestibulares ele vai aparecer com uma certa porcentagem. 3% no Enem, Unesp primeira e segunda fase, Unicamp primeira e segunda fase, FUVEST primeira e segunda fase e olha a Unicamp segunda fase, 12%. É bastante cobrado mesmo. Para falar de formação da Terra, a gente volta um pouquinho no tempo, 14 bilhões de anos, e vamos falar do Big Bang. Então, a teoria do Big Bang diz aí de uma grande explosão, aproximadamente 14 bilhões de anos. Isso colocou o universo em expansão e aproximadamente há 4,6 bilhões de anos a Terra foi formada. Essa escala de tempo é uma escala de tempo muito diferente da nossa escala de tempo, por isso fica bastante difícil da gente conseguir ter uma noção do que isso significa. Carl Sagan, que foi um importante divulgador científico dos anos 70, bolou a ideia do calendário cósmico. O que é esse calendário cósmico aí? É colocar essa idade do universo dentro de um ano. E aí a gente consegue ter uma noção de como isso significa, o que isso significa. Note aí que a formação da Terra vai ser só em setembro, se a gente colocar o Big Bang lá no Réveillon. Esse calendário você encontra na internet várias versões dele, inclusive versões com vídeo, tanto com Carl Sagan nos anos 70 explicando ele, quanto com Neil deGrasse Tyson explicando agora mais recentemente. Bom, voltando para a Terra, esses 4,6 bilhões de anos também é uma escala de tempo bastante difícil para a gente conseguir pensar na nossa escala cronológica. Imagina se a gente fosse dividir as coisas que aconteceram na Terra por bilhões de anos. Ia ficar bastante difícil, certo? Por isso, tá? Então a gente olha aqui, ó, esse desenho da Terra mostrando aqui, ó, vários momentos diferentes, vários momentos aí dos continentes, dos supercontinentes. Essa escala de tempo a gente pode pensar no que a gente chama de tempo geológico. E aí tem uma tabela, né, que é uma tabelona grandona aí, com um monte de nome. Essa tabela você consegue encontrar na internet com muito mais coisa colocada aí. Bom, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar esses 4,6 bilhões de anos e dividir em éons. Será a nossa grande unidade de tempo. Esses éons são subdivididos em eras. Essas eras subdivididas em períodos e esses períodos subdivididos em épocas. Pô, Sumaré, mas é um monte de nome para a gente pensar, né? Sim, é um monte de nome. Mas para a geografia vai aí a dica do Sumaré. A gente vai pensar mais especificamente nas eras aqui para a geografia. Beleza? Então a gente faz o seguinte, tudo que é antes do período cambriano, a gente vai chamar de pré-cambriano. E o que a gente vai lembrar aqui, ó? Perceba que é o período maior, vai de 4,6 bilhões de anos até 540 milhões de anos. É a maior parte desse tempo. Que é o processo onde a Terra vai solidificar, formar a crosta terrestre, as primeiras formações aí da crosta terrestre, é onde nós vamos ter os escudos cristalinos. Guarda esse nome que a gente vai voltar nele na aula de estrutura geológica. Beleza? Depois do pré-cambriano, então a gente vai lembrar das eras. Então a gente vai para a Paleozoica, 540 milhões a 240 milhões, que é onde foram formadas as bacias sedimentares, as mais antigas, que é onde nós temos aí as grandes jazidas de carvão. Já no Mesozoico, as bacias sedimentares também se formando aí com petróleo. E é nessa era geológica também que nós tivemos a formação da Pangeia. Algumas pessoas podem pensar na Pangeia como o supercontinente que deu origem aos nossos continentes. Porém, a Pangeia é um dos, é o último desses supercontinentes, já que a crosta terrestre ainda está em processo de formação, ainda está tendo essas movimentações das placas tectônicas, coisa que a gente vai ver nas aulas futuras também, beleza? A Pangeia é o último, é o mais recente destes supercontinentes, que deu origem aos continentes como nós conhecemos hoje. E por fim, na Cenozoica é onde a gente vai ter aí a formação dos dobramentos modernos. Belezinha? Dessa forma a gente simplifica as coisas e vamos falar aí de crosta terrestre. Bom, a crosta terrestre, gente, é essa camada sólida. Imagina um ovo cozido, tá? Seria a casca do ovo, é uma camada muito fina, né? Então, se a gente pensar que todo, né, o raio da Terra é de aproximadamente 6,4 mil quilômetros, a crosta tem só 100 quilômetros. Ela é bem fininha, beleza? E é uma camada sólida, tá? O manto terrestre, que vai ter aí cerca de 2.800 quilômetros, é uma parte pastosa
E o núcleo da Terra, que tem cerca de 3.500 quilômetros, tem uma parte líquida, que seria o núcleo externo, e uma parte sólida, que seria o núcleo interno. Pô, Sumaré, mas não tem que ser líquido, porque afinal de contas vai aumentando a temperatura? Sim, mas a gente tem que lembrar da pressão, a forte pressão que nós temos ali, vai fazer esse núcleo da Terra, mesmo sendo extremamente quente, ele é sólido. Beleza, galera? Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje de tudo isso aqui? A gente vai focar no que a gente chama de litosfera, que pega aí a crosta terrestre, essa crosta, tanto a crosta oceânica quanto a continental, e pega aí um pedacinho de nada aí do manto superior. Então a gente vai falar aí dessa camada da crosta e o que está logo abaixo dessa crosta. Se a gente voltar na metáfora do ovo cozido, seria a casca do ovo e aquela pelinha que fica entre a casca do ovo e a clara. Beleza, gente? Então vamos falar aí desta litosfera. Bom, essa litosfera é a camada sólida. Então, se a gente está falando desse agrupamento sólido, nós estamos falando de rochas. O que são rochas? Rochas é um agrupamento mineral em estado sólido. Então a gente vai ter aí vários tipos diferentes de rocha. Então quem vai fazer geologia vai estudar uma série de tipos, série de processos de rochas. Aqui pra gente, para o vestibular, a gente vai simplificar tudo isso e a gente vai dividir as rochas em 3 grandes grupos. Esses 3 grandes grupos seriam as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, beleza? Essas rochas elas estão em constante alteração, por isso que tem esse ciclo das rochas. Esse ciclo das rochas é interessante para você perceber que uma rocha pode se transformar em uma outra rocha. E a gente vai fazer essa classificação a partir desse seu processo de formação. Então o que a gente vai pensar aqui? Como que aparece em questões de vestibular? A questão vai vir bem direta da seguinte forma: como se formam as rochas metamórficas, ou como se formam as rochas magmáticas, e por aí vai. Beleza? Então vamos, cada uma delas, bem rapidinho, pegando as características principais. Primeiro, as rochas magmáticas. 90% do volume da crosta terrestre são rochas magmáticas. As rochas magmáticas também podem ser chamadas de rochas ígneas. São as rochas que são formadas a partir da solidificação do magma. Ou seja, todo o manto terrestre, ele quando ele solidifica, esse magma solidifica, vira uma rocha magmática, beleza? Esse processo de solidificação, ele pode se dar no interior da crosta terrestre ou no exterior da crosta terrestre. Quando ele solidifica no interior da crosta terrestre, nós vamos ter aí as chamadas rochas intrusivas. Quando ele solidifica no exterior, a gente vai chamar de rochas extrusivas. Aparecem alguns outros nomezinhos às vezes. As intrusivas e as extrusivas podem ser chamadas de plutônicas e de vulcânicas, beleza? Mas normalmente intrusiva e extrusiva. Alguns exemplos aí importantes. Tem o granito, que está nessa foto aqui em cima, e tem o basalto. Basalto é uma rocha magmática bastante importante, que vai aparecer em várias outras aulas aí, né? O basalto é uma rocha bastante comum, né, principalmente aqui no solo brasileiro. A gente vai voltar quando a gente falar de relevo brasileiro. Beleza? As rochas sedimentares, elas vão ter 80% da área da crosta terrestre. Então, as rochas sedimentares, elas vão se formadas a partir de sedimentação. Sedimentação, sedimentares. Sedimentação do quê? Bom, pode ser sedimentação de fragmentos de outras rochas, que são as rochas sedimentares detríticas. Pode ser a partir de sedimentação de matéria orgânica, por exemplo, o carvão mineral. O carvão mineral é uma solidificação, é uma sedimentação aí de matéria orgânica e é uma rocha sedimentar. Ou pode ser um processo químico, uma reação química. Um bom exemplo disso são as estalactites e as estalagmites nas cavernas. Uma forma de, por observação, você conseguir saber uma rocha sedimentar, em geral, olha a imagem aqui em cima. Você vai ver essas camadinhas. Essa da imagem aí é um arenito. Mas eu tenho aqui, ó, na minha mão, o varvito. Né? O varvito também é um exemplo de uma rocha sedimentar. Então a gente vê aqui tipo umas camadinhas aqui, porque o processo de formação foi sedimentação de cada uma dessas camadas. Beleza? E por fim, as rochas metamórficas.
Perceba que nem está em porcentagem aí, porque elas são raras. As rochas metamórficas, elas foram formadas a partir de outras rochas. Então, elas vão se formar a partir de um processo chamado metamorfismo. Em geral, as rochas metamórficas, elas são bonitas. Sim, o adjetivo é esse. E por isso elas são bastante utilizadas aí em construção civil, em acabamento. Então, um exemplo, aí na imagem, a gente tem a ardósia. O mármore é um outro exemplo. O quartzito, olha aqui na minha mão aqui, ó, também é um outro exemplo. Cada rocha metamórfica ela veio de uma outra rocha. Então, por exemplo, a ardósia vem da argila, que é uma rocha sedimentar. O mármore vem do calcário, que é uma rocha magmática. Então, a gente pode ter a formação de uma metamórfica a partir de outras rochas, seja ela qual for. Então, o que forma as rochas? A magmática, solidificação do magma. A sedimentar, sedimentação de fragmentos. E as metamórficas, o metamorfismo. Se a gente voltar ali naquela imagem do ciclo das rochas, presta atenção ali que estas setinhas, elas vão mostrando para você que uma rocha pode virar qualquer outra, beleza? Solidificou, virou magmática. Mas todas as rochas podem fundir, voltar a ser magma, solidificou, magmática. Todas as rochas podem passar por um processo erosivo e aí esses sedimentos, esses fragmentos sedimentarem virar uma rocha sedimentar. E qualquer rocha pode passar por um processo de metamorfismo e se transformar numa rocha metamórfica. Beleza, gente? Então, o resumão de hoje dessa aula aqui é o seguinte. Então, a formação dessa crosta terrestre, essa solidificação da crosta terrestre, ela vai acontecer há muito tempo atrás. Então, lá no pré-cambriano formou a primeira estrutura geológica, que foi aí os maciços antigos ou escudos cristalinos. Aí, ao longo do processo, nós tivemos aí na Paleozoica e na Mesozoica a formação das bacias sedimentares e aí na transição da Mesozoica para a Cenozoica a formação aí dos dobramentos modernos. Beleza? Esta listosfera, então a gente vai ter a crosta, que é a parte sólida, e a gente vai classificar essas rochas pelo seu processo de formação. Solidificou magma? É magmática. Sedimentou fragmentos? Vai ser a sedimentar. E passou por um processo de metamorfismo? Vai ser a metamórfica. Beleza, galera? A gente encerra por aqui e acompanha as próximas aulas que a gente vai continuar nesse processo aí falando de formação da Terra. Valeu, galera, abraço e tchau!